Já raiou o novo dia, chegou final de semana. Está chegando pra você com muita informação, testemunhos e histórias, amor e superação. Um programa diferente, luta e perseverança. Está no ar, seu café com esperança, yeah. O canal Palavra de Esperança conta com o apoio das seguintes empresas. 7h08. Hoje nós recebemos aqui nos estúdios da 99 FM a psicóloga Gabriele Aparecida de Oliveira. E nós vamos tratar de assuntos muito importantes, como sempre aqui no programa. Nós tentamos trazer assuntos que realmente vão somar ao seu dia, vão te ajudar, vão te dar direção na sua vida. Hoje a Gabriele vai estar falando para nós sobre realidades, né? Ela que trabalha diretamente com os professores nas escolas. Ela vai falar sobre assuntos como lidar com a questão do autismo, deficiência intelectual, altas habilidades, TDAH, né? Déficit de atenção, hiperatividade. Então são assuntos muito recorrentes e de uma necessidade muito grande que a gente aborde esses assuntos nesses tempos de hoje. Gabriele, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem, nada de ficar nervosa não, viu? Estamos entre amigos, fique tranquila. E é muito importante os assuntos que você veio trazer para nós hoje. E eu queria que você se apresentasse, contasse onde você trabalha, com quem você trabalha, para que os nossos ouvintes pudessem estar aí sintonizando de verdade o coração com aquilo que você vai trazer para nós nessa manhã. Fique à vontade. Tá bom. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje eu quero trazer um pouco para vocês sobre essas deficiências que o João acabou de falar. Eu trabalho no CREI, de Patos de Minas, né, que é o Centro de Referência na Educação Inclusiva, trabalhando diretamente com os alunos que têm autismo, deficiência intelectual, as altas habilidades e superdotação. Também trabalho no público da parte de cegueira, baixa visão, surdo-cego. É justamente para ajudar os professores a lidar com esses alunos. A gente percebe uma dificuldade muito grande nessa parte. Então, assim, o que tiver ao meu alcance, eu sempre estou indo, ajudando. Eu trabalho diretamente com os cursos para esses professores. A gente vai ofertar cursos de 120 horas para professores da rede estadual. E eu trabalho tanto com Patos e região também, as regiões mais próximas daqui. Centro de referência? Como que é que Centro você de Referência em Educação Especial Inclusiva. Ah, em Educação Especial Inclusiva. Isso. Então você não atende somente aqui na cidade de Patos, você trabalha também na região. Na região. Interessante. Referente a SR de Patos de Minas. E aí você faz esse trabalho diretamente com os professores da rede pública em si? Da rede pública. Entendi. E qual que é o objetivo principal, né? Claro que é auxiliá-los, né, nesse olhar especial com as crianças, com os jovens que vivem qualquer uma dessas realidades. Esse é o objetivo principal. E eu queria que você então falasse para nós sobre cada uma delas e como é essa abordagem, como você trabalha isso, porque, como a gente falava fora do ar, né, parece que dá uma impressão que o olhar tinha que ser mais para as crianças, quando elas estão chegando na escola, porque bem na infância já consegue se identificar essas realidades. Mas você estava me dizendo também que tem aí para os maiores, né? Não é só para as crianças, é isso mesmo? Então a abordagem, ela aborda todas as idades? Sim, todas as idades. É como você disse, se fosse descoberto no começo, na primeira infância, seria muito mais fácil. Porque a maioria das vezes, o que acontece? Chega no ensino médio e acontece que descobre o laudo naquela idade. Vamos colocar 15, 16 anos. Então, viver uma vida inteira sem ter um diagnóstico, o tanto que fica mais difícil essa realidade, de lidar mesmo. Se ele viveu a vida inteira assim, depois de ter que, às vezes, até tomar um medicamento, fazer as terapias ali, é mais difícil para esse aluno entender essa realidade. Então, se fosse descoberto antes, a realidade seria outra. A oportunidade desses alunos seria mais fácil, seria mais tranquilo, porque já começaria com os tratamentos desde muito cedo. E, infelizmente, não é a realidade que acontece. E se descobrir mais cedo também, a forma do ensino também muda?
Muda totalmente. né? Eu acredito que aí é que seria um grande ganho dessa criança, desse jovem. Então, quanto mais demorar a descobrir, mais difícil. Porque aí vai fazer as intervenções pedagógicas. O professor sabendo dessa dificuldade, então ele vai estar ali intervindo. Vamos colocar a questão do TDAH. Não é o público-alvo do CREI, mas eu estou aqui, eu vou falar um pouquinho também. Se tivesse descoberto logo na infância, então daria um tempo maior para ele resolver as atividades. Quando é voltado para a parte da falta de atenção, colocaria ele em um lugar que não dispersasse tanto. E infelizmente o que acontece quando descobre muito mais tarde é que ele vai passar a vida toda sem saber o que acontece ali. Às vezes o professor está ali explicando a matéria, ele está viajando, ele está pensando 1 milhão de coisas, mesmo menos focado naquela parte que o professor está trazendo. Então percebe essa dificuldade? Se descoberto antes, consegue fazer essas intervenções pedagógicas. E são mudanças, às vezes, simples, né? Que fariam toda a diferença. Num simples local, colocar ele na sala, já poderia ajudar. Já poderia ajudar. A forma de dar um tempinho a mais para ele fazer o próprio trabalho. A forma da cobrança, né? Porque, às vezes, o pai, a mãe, o próprio professor acaba ficando mais irritado, cobrando com mais... exigência, ou eu estou enganado? Acho que não, né? Não, cobra bastante. Cobra bastante. Esse menino não presta atenção, né? Sendo que, na verdade, por causa dessa deficiência, podemos usar assim a expressão? Seria um transtorno. Transtorno, Me corrija aí, porque eu tenho medo de falar besteira aqui, não pode, né? Ok, então fique à vontade para transcorrer o seu assunto, como você já preparou aí. Era só essa introdução que eu queria que o pessoal já estivesse atento à nossa conversa, porque eu considero ela muito importante. Então pode ficar à vontade para transcorrer seu assunto. Tá bom. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o autismo. O que seria o autismo? É muito voltado à parte das interações sociais. Aí às vezes vocês estão pensando, mas eu conheço uma pessoa que interage super bem, mas tem autismo. Por que isso acontece? Porque mesmo ele sendo autismo e conseguindo interagir, ele tem muita dificuldade na leitura facial. Essa leitura facial muito voltado para perceber os comportamentos de outra pessoa. Se estamos em um determinado momento, às vezes numa roda de conversa com os amigos, e às vezes a conversa está um pouquinho difícil, aí você está querendo às vezes ir embora, a outra pessoa consegue perceber. A gente faz essa leitura facial. E com o autismo não, é diferente, ele tem dificuldades de perceber questões de segundos. Muitas vezes ele não vai perceber que às vezes a conversa está um pouquinho difícil, às vezes a pessoa quer ir embora. Ele vai ter uma dificuldade tremenda em descobrir, de desvendar essa leitura da outra pessoa. O autismo é muito difícil, muitas das vezes os professores acham muito difícil essa realidade. Às vezes ficam pensando, nossa, e se entrar um aluno com autismo na minha turma, o que eu vou fazer? Às vezes, professores novatos, descobrir, primeiramente, o que esse aluno gosta. Como que eu vou interagir com ele inicialmente falando? Eu posso descobrir o que ele gosta de conversar inicialmente. Mas e se eu não descubro no início? O que eu vou fazer? Às vezes, tem uma pessoa muito próxima que vai ter conseguido descobrir, ou às vezes o professor ali. Então é muito importante. E diante disso, eu vou pesquisar temas para esse aluno, para chamar atenção. Eu vou escolher os momentos também, que é muito importante, esse momento de conversar. Às vezes a gente pensa, eu vou aproveitar esse momento que o aluno está calminho, fazendo uma atividade que gosta, e nessa hora que a gente se engana. Porque pode até gerar uma crise nesse aluno. Ele está lá fazendo uma atividade, vamos citar uma aula de pintura, e você interrompe, ele vai ficar totalmente frustrado. Então, assim, pode ter essa crise. Então, é escolher esses momentos mesmo. Quando o aluno, o autismo, ele é não verbal, o que significa esse não verbal? Ele não tem a parte da comunicação, da fala. Muitas das vezes, que não foi estimulado. Então, o que pode ser feito? Levar muitas imagens, temos as pranchas de comunicação também, para ele apontar o objeto que ele deseja, para estar auxiliando.
Muitas vezes, até mesmo, né, para as necessidades básicas dele, ele vai precisar dessa prancha para estar sinalizando. Então, como ele não comunica através da fala, então a gente precisa observar muito mais esse aluno, ter mais esse cuidado. O autismo, ele é, às vezes vocês ficam pensando, como que ele é? Será que ele é a partir de genética? Ou será que ele é muito voltado a algum aspecto que acontece, né, no decorrer da fase da vida? Ele é um fator que, desde que está na gestação mesmo, na barriga da mãe ali, ele já nasce com autismo. Então, assim, a parte da formação que atrapalha. É lapidado uma parte maior, então que traz, né, essa parte do sensorial, ele é muito mais sensível. Então, por que o autismo ele não gosta de barulhos? Muitas vezes roupas incomodam muito. Então, tudo para ele é muito sensível. Tudo para ele é muito mais aguçado mesmo. Então, às vezes ele está num ambiente ali com muito barulho, ele vai ficar irritado, ele vai ficar muito nervoso. Roupas, não é todas que ele gosta. Alimentação, dependendo, ele não vai querer misturar, fazer uma mistura ali. A alimentação dele é totalmente restrita muitas vezes. Então é por essa parte, né, de ser muito mais aguçado. Quando você fala dessa questão, uma coisa que que chama atenção é o ato dele, que já é próprio da gestação. Eu jurava, se não jurava, na verdade eu nunca tinha ouvido falar nesse sentido, mas para mim era, a partir do momento que nascia, já ia desenvolvendo alguns aspectos. Então não, já desde a gestação. Olha que interessante, esse fator realmente, sim, eu não tinha ouvido falar, né? Não adianta a gente querer inventar. Então, quando nasce, mas assim, quando bebê é bem difícil de perceber isso, não é? Ou já tem aspectos ali, bebezinho no colo da mãe, já consegue identificar alguns aspectos nesse sentido? Já consegue identificar alguns. Alguns, se a pessoa perceber realmente ali, vai ter alguns aspectos, às vezes é aquele bebê que não olha, não está atento à fala da mãe, das pessoas próximas, não olha no olho. Então já tem alguns aspectos ali que dá para perceber. Só que o diagnóstico mesmo, ele é feito de uma forma, quando o bebê ali, né, já se torna uma criança, o diagnóstico é mais preciso. Entendi. Aí quando começa a ter o contato com com outras crianças, com mais pessoas, aí já começa a se perceber com mais clareza. Se percebe. Principalmente quando está no ambiente escolar, porque é aquela criança que tem muita dificuldade de interagir com outros colegas, aí Fica mais isolado. Isola muito, começa aquele barulho e a criança já fica muito irritada, já tem o comportamento de não ficar na carteira mesmo, muitas das vezes, então fica às vezes atrapalhando muito ali, ou às vezes gera uma crise, aí que vai perceber. Entendi. A gente falava aqui antes da nossa conversa começar, eu até, isso foi uma fala minha, né? Quero repeti-la aqui. Parece que o entendimento que eu tenho para um profissional, um mestre, né, quando ele está sendo formado, teria que ter algum direcionamento nesse sentido, porque eu acredito que você encontra muitos desafios com os próprios professores, e não questiono eles, porque se não foram orientados assim, como vão saber lidar com a situação? Então não é uma questão de, talvez, a forma de formá-los para eles lidarem com esse assunto. Então hoje você tem que fazer esse trabalho, porque antes não tiveram nenhum. Então não é criticando aos mestres, né? Mas a forma de ensiná-los a lidar com as crianças. Seria por aí, poderia amenizar muito essa situação? Poderia, com certeza. Porque muitas vezes a gente percebe, infelizmente, às vezes até insegurança por parte do professor, de não saber lidar. Às vezes ele quer muito, mas é insegurança, porque no ambiente, quando ele estava na faculdade, ele não teve esse conhecimento, não teve esse preparo. Então, se a gente já começa a sinalizar, desde que está na faculdade, ele vai formar com aquela consciência. O que eu já posso fazer por esse aluno? Então, a realidade seria outra. Mudaria bastante. Mudaria bastante. Dentro do seu trabalho, na sua opinião, qual que é o maior desafio hoje? Existe algum desafio que você não quer? Aponto esse, João, porque eu acho que isso aqui dificulta muito. Eu acredito que seria resistência. Mesmo? Resistência. Por parte dos próprios professores? Professores.
E eu acredito que seja, como eu mencionei na fala anterior, por essa falta de conhecimento na época da faculdade. Então, acaba tendo uma resistência muito grande. Entendi. Então, e o que deve ser feito para quebrar essa resistência? Mais informação? Mais informações é o que a gente tenta, né, todos os dias, é levar conhecimento, é falar que a gente está ali de portas abertas para o que precisar. Então, a gente sempre dá esse suporte. Como a gente divulga cursos, a gente ministra, né, os cursos, palestras, cursos de 120 horas. E também a gente tem 2 dias de atendimento lá na escola, que o professor pode ficar à vontade lá para fazer as perguntas, os questionamentos. Então a gente está, né, com esse trabalho aí. O CREI também é novo. Ele tem 2 anos aí. Então, se a gente for pensar, é pouco tempo. E são muitos alunos também. Então, assim, eu acredito que com o decorrer do tempo, que for cada vez mais conhecido, essa resistência vai ficar mais fácil de lidar mesmo. A gente vai conseguir, aos poucos, levar mais e mais conhecimentos para os professores. E ele é um órgão da prefeitura, do estado, federal? Como que é? É órgão do estado. Do estado. É formado aí, lógico, acredito eu, pela própria Secretaria de Educação. Isso. Né? E aí desenvolver esse trabalho com ele, já percebendo essa urgência nesse tempo de hoje, é isso? Formando esse trabalho para ter esse olhar mais cuidadoso com as crianças, é isso mesmo? Esse é o objetivo, Isso. através do professor. Através dele. E é diagnosticado, a partir do momento que vocês começam a fazer esse trabalho, é diagnosticado, e a partir desse diagnóstico dessas crianças, que às vezes o pai não percebe, ou desculpa a expressão, não quer perceber, acontece isso também. E aí ao diagnóstico, a escola tem que chamar, tem que orientar. Como que funciona isso? Então, muitos pais, infelizmente, têm essa resistência de ter o laudo ali e falam, não, mas meu filho não é. Não tem não, autismo. E tem muita dificuldade mesmo de aceitar. Nós mesmos, eu, por exemplo, eu não posso falar voltado, né, chegar lá na escola, por exemplo, e falar que a pessoa tem autismo. Então, a gente faz as intervenções, às vezes fala com o professor e ele toma as devidas providências. Mas não é nosso papel a questão do diagnóstico. Contato direto com a família. Com o aluno, com o pai desse aluno. Então, é de acordo com o que o especialista vai observando, os professores. Certo. Porque para eles é mais fácil. Contato todo dia. Contato direto. Então, eles que sinalizam, né, e procuram um médico adequado ali, a equipe multidisciplinar para fazer esse diagnóstico mais preciso. Entendi. Então, o seu olhar hoje específico é com os professores. Com os professores. A partir daí é com a escola, é com o próprio professor em relação à família. Isso. Que interessante. Eu nunca tinha ouvido falar nesse trabalho, tanto é que você disse que é um trabalho novo que existe, né? E envolve muitos profissionais hoje? Na parte que eu trabalho, sim, são 5 pessoas. 5. Na verdade, era para ser 6, só que a gente está com dificuldade de encontrar o terapeuta ocupacional. Então, lá tem a pedagoga, a especialista, a coordenadora, a psicóloga, sou eu. Está faltando, né, a terapeuta ocupacional. E temos a TB também, né, que é voltado para a parte da secretaria. Entendi. Dentro desses assuntos, você comentou mais diretamente da questão do autismo, desses outros que você citou aí, que a gente até anotei para não esquecer, né? Da deficiência intelectual, altas habilidades. Altas habilidades é algo que eu não tinha ouvido falar também. Você citou. O que poderia identificar, o que você poderia falar sobre esse assunto? As altas habilidades seria quando aquele estudante tem o QI mais elevado. Ah, tá. Então ele é acima da média mesmo. E os professores têm muita dificuldade. Até porque altas habilidades ela não é muito falada. É um termo que eu não conhecia, né, Thiago? Não sei se o Thiago já tinha ouvido. Eu não tinha ouvido falar desse assunto. Vi filme. Hã? Vi filme. Em filme. Às vezes falar do QI elevado, até que hoje não, tudo bem. É o que você falou, eu falei, tá. Por mais que o termo dá a entender esse sentido, mas o que é em si eu nunca tinha ouvido falar. Então, é uma dificuldade também para o professor lidar com essa criança na sala? É muito difícil, é muito desafiador. Porque
como ele tem um interesse, quando ele descobre uma determinada área, ele tem um interesse muito acerbado também. Então, ele vai em busca mesmo. Então, ele muitas das vezes é aquele aluno que ele investiga tudo, ele pergunta muito pro professor. Às vezes, muitas das vezes o professor nem sabe responder. Então, tem essa dificuldade. E aquele aluno que muitas vezes atrapalha o outro. O professor está ali explicando a matéria, por exemplo, vamos colocar física, que é uma matéria que geralmente as pessoas têm mais dificuldade. Ele vai estar lá, já sabe aquela fórmula, já tá criando outras para chegar naquele resultado. E está atrapalhando os colegas. Aí, às vezes, os pais ficam pensando, mas por que meu filho é assim? Muitas das vezes é chamado na escola. E, assim, é justamente por isso. É por essa criação que ele tem, a vontade de investigações, e às vezes ele não é sanado naquele momento, então ele vai realmente atrapalhar ali os colegas, vai atrapalhar o professor. E é difícil para esse aluno também. Às vezes a gente pensa, nossa, a autoestima dele deve ser muito alta, ele é muito inteligente, e é onde a gente se engana. Muitas vezes a autoestima dele é muito baixa. Olha só. Porque ele tenta se encaixar naquele meio, junto com os colegas ali, e ele percebe que os assuntos são totalmente diferentes. Ele percebe que não está se encaixando. Como os colegas estão naquela faixa etária ali, ele percebe que ele está mais acima, o nível ali de conhecimento. Então ele fala, não, mas por que eu sou diferente? Por que eu entendo mais? Então o que acontece da autoestima ser mais baixa? Às vezes também não tem uma aceitação por parte desses grupos também. Aí, às vezes, os colegas acabam excluindo. Começa a olhar de um jeito diferente. Então, se o profissional não detectar isso e não souber lidar com isso, ao invés de criar ali um gênio, pode ser uma pessoa totalmente frustrada no futuro. Ou no próprio momento que ela está vivendo. No próprio momento. É sofrimento mesmo ali, muitas vezes, para ele, né? Até ele entender essa parcela, né? De entender, olha, porque eu dedico, realmente o meu QI é mais elevado, até ter essa consciência vai ser um sofrimento para ele. Principalmente quando é mais adolescente, né, que tem alguns desafios a mais do próprio comportamento, conhecimento de si mesmo. Acredito que deve ser realmente um desafio, né, um desafio. Quando você cita o TDAH, que a gente já citou isso aqui no início, você falava para mim antes da gente começar a nossa conversa do déficit de atenção e da hiperatividade. São dois desafios também muito grandes dentro da sala de aula, acredito eu, não é isso? São dois desafios. Vamos pensar no TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quando vamos falar de déficit de atenção, é aquele aluno que muitas vezes não incomoda o professor, porque ele está ali muito em silêncio, está ali, o professor acha que ele está prestando atenção naquela matéria. E, infelizmente, muitas vezes é o contrário. Ele está ali pensando em diversas outras coisas, menos prestando atenção. Então, é um desafio para esse aluno, porque o déficit de atenção é o que demora mais a ser descoberto. Porque para ele é tudo bem. Ele acha que todas as pessoas, o cérebro funciona daquela forma. Uhum. Aí ele pensa, não, mas é normal, eu tenho 1 milhão de pensamentos por hora, pensamento ser acelerado. Ele não entende, então é mais difícil, tanto para ele quanto para o professor. Os professores pensam, não, ele tá caladinho, tá quietinho, tá entendendo tudo. Então, assim, é mais difícil ser diagnosticado. É mais difícil. E quando se fala do transtorno de déficit voltado à hiperatividade, é mais fácil, porque aquele aluno que é mais agitado e não para, né, na carteira ali, e tá muito agitado o tempo todo, o professor fala, não, mas tem alguma coisa errada? Tá me incomodando, vou ter que ver o porquê. Por que esse aluno é assim? Então, acaba sendo mais fácil no diagnóstico. E tem o combinado, que é a falta de atenção e hiperatividade. Então, aquele aluno que está com falta de atenção e está atrapalhando todo mundo, está correndo de um lado para o outro. Nossa. Quando você fala isso, eu lembro de um dia que eu tive fazendo uma fala para algumas crianças, e aí tinha um que para mim era exatamente isso que você acabou de escrever, né? E era crianças ali de 5, 6 anos.
E aí eu tentei trabalhar de forma lúdica, contar aquilo que é próprio da criança, e os meninos atentos, e aquilo ali andando para lá e para cá, para lá e para cá, e aquilo vai me deixando assim num estado que eu não sei lidar com a situação. É um gigante que eu tenho na minha frente, sabe? De verdade, uma experiência minha. Eu lido muito com o público, eu falo muito com as pessoas, e sempre quando tem essa situação, eu me perco muito. Beleza, terminou a minha fala e eu fui fazer as perguntas. Adivinha quem respondeu todas? Impressionante. Todas as perguntas que eu fiz, aquele que eu achei que não estava, ó, nem vendo o que eu estava fazendo, e eu saí dali muito pensativo com isso. Tanto é que você falou, o primeiro fato que me veio à mente foi essa experiência que eu tive 2 meses atrás no máximo. E aquilo me marcou de uma forma, aí eu ainda comentei, minha esposa estava junto, falei, como assim ela é uma característica dele? Né? E ela, na questão da catequese, então ela acompanha, ele está todo dia, ela já havia percebido, mas eu não. Eu fui lá uma vez, nunca tinha encontrado aquelas crianças, e foi uma experiência assim, desafiadora no primeiro momento e no segundo surpreendente. Então assim, é algo também que tem que aprender, ou melhor, você no caso, sua missão é ajudar os professores, os profissionais a canalizar essa força, toda essa capacidade que eles têm, não é isso? Isso. Às vezes até motivação mesmo, dar essa motivação para esse aluno, dar uma atenção mesmo, às vezes é uma atenção. Então, às vezes a gente realmente pensa, como a sua experiência, nossa, ele não vai saber nada, porque não está prestando atenção e está fazendo 1 milhão de coisas, mas quando é voltado mais para o comportamento, realmente ele vai ter essa facilidade. Nossa, ele vai conseguir te... Foi uma experiência desafiadora e surpreendente. Eu fiquei realmente, quando você fala isso... Agora, lá eram poucas crianças, né? Tinha mais 2 pessoas para me auxiliar. E o professor na sala de aula, que às vezes tem 30, chega a ter até 40 alunos numa sala. Geralmente, esse público. De 30 a 40 crianças numa sala de aula. E ele tem que conseguir transmitir o seu conhecimento sobre aquele assunto que ele está abordando, com 40 cabecinhas diferentes. Meu Deus, isso é desafiador demais. Por isso que eu admiro tanto a profissão de um professor. Eu fico encantado com esse dom desse tamanho. E quando existe, às vezes, 2, 3 realidades como essa numa sala, e aí, me conta, o que faz? E geralmente não está sendo 3 mais, né? Tem salas que, se você for analisar ali, tem 10 alunos com algum transtorno. Então tá crescendo cada vez mais. Então, assim, a gente percebe que a dificuldade desse professor está aumentando também, porque antes eram 1, 2 alunos, e agora cada vez mais tem salas que a gente depara com essa realidade, são muitos alunos envolvidos. Então o professor fica realmente, nossa, o que eu vou fazer com esses alunos? Como que eu vou levar conhecimento? Se a hora que no momento que eu estou explicando a matéria, um está me atrapalhando de uma forma, o outro está de outra. Então, assim, tentar um manejo mesmo, levar formas, chamar atenção para esse conhecimento, às vezes levar alguma forma lúdica mesmo, uma forma mais prática para chamar a atenção desses alunos, porque ficar, às vezes, só na teoria de escrever no quadro, infelizmente hoje também a gente não consegue. Às vezes é algo que vai chamar a atenção. O que eu posso fazer com esses alunos? O que eles gostam? Muitas vezes é a gente descobrir qual público eu estou trabalhando, o que esses alunos gostam muito. A gente precisa investigar, sair um pouco da teoria também, para facilitar, né, esse contexto. Eu tenho tantas perguntas diante do que você está falando, eu tenho até que escrever aqui para mim aos poucos. Mas vamos lá, o pessoal que está participando com a gente, acompanhando o nosso programa, já são 7h36, já não temos tanto tempo assim mais, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, partilhar alguma experiência, o telefone é o 99998-3199. Conta para mim o que você está achando desse nosso bate-papo. Lembrando que quem está participando hoje também está concorrendo a um kit do Café Itaú, tá bom? Sorteio daqui a pouquinho no final do programa. Vamos lá, eu anotei aqui essas realidades diversas que nós citamos. Eu cito a expressão realidade porque eu tenho medo de falar algo errado, então me corrija se eu tiver errado. Elas sempre existiram. Hoje é porque há um olhar mais cuidadoso ou tem aumentado mesmo? E se tem aumentado, aonde está a raiz de tudo isso? Tá vendo que é um monte de pergunta? Então vamos lá. Sempre existiram.
Eu acredito que sempre existiram. Isso é opinião minha, né? Como profissional, você vai me responder. Vamos lá, vamos por partes, né? Sempre existiram? Eu acredito que sempre existiu. A diferença é que hoje em dia tem um olhar mais voltado a isso. Então, se a gente for analisar, tem muito mais profissionais ligados a essa parte. A gente tem psicólogos, tem psicólogos, então são diversos profissionais, tem os médicos, todos envolvidos, tem mais conhecimento. Então, está sendo mais diagnosticado. Porque se a gente voltar, por exemplo, conversar com uma pessoa mais velha, a gente pergunta, ela fala, não, na minha época tinha pessoas dessa forma. Só que pensava, não, é porque é agitado mesmo, mas não tinha esse diagnóstico preciso. Às vezes tinha aquele colega que tinha falta de atenção também, só que não tinha esse conhecimento. Tinha aquele colega também que era muito calado, ficava muito no cantinho dele, mais reservado. E a gente pensava, não, é porque é muito tímido. Então, se a gente voltar, tem muitos aspectos. Só que não era percebível, né? Não tinha como notar. A gente percebia uma realidade que, desde quando eu me entendo, né, como criança ali, ter pessoas na família com síndrome de Down. Então, esse era algo, até mesmo pela própria fisionomia, pelo aspecto da pessoa, pelas realidades que a família nos apresentava, a gente já via essa realidade. Mas esses outros, a gente sempre falava, vou usar algumas expressões aqui, irmãos, vocês estão acompanhando aí, nossos irmãos e ouvintes que estão nos acompanhando nessa manhã, que é a expressão, a pessoa é doida, a pessoa é uma pessoa voada, né? Não era essas expressões que antigamente poderiam existir? Antigamente tinha um bullying muito forte nas escolas, né? A gente chamava da PAI, o digo popular mesmo era da PAI. Usava essa expressão até por uma falta de conhecimento. Exatamente. Ou é o bullying mesmo, é a falta de respeito. Peço desculpas, gente, por estar usando essas expressões aqui, mas é para dizer dessa realidade que a gente viveu. Sim. Não podemos estar para o sol com a peneira. E eu fico extremamente feliz de hoje poder estar trazendo um programa como esse, a Gabriela falando para nós, onde ela está dizendo, olha, isso sempre existiu. Talvez o olhar é que mudou, o número de pessoas entendendo desse assunto, graças a Deus é que mudou, para que essas pessoas tenham uma vida digna, tenham o respeito que elas merecem ter, o olhar que elas merecem ter por parte da sociedade. Porque é muito triste você ouvir expressões como essas que eu citei, sendo que são pessoas talvez inteligentíssimas, com qualidades maravilhosas, e que às vezes apenas faltava quem as orientasse. Isso. Não é? E a missão sua hoje é essa com os professores. Repito, desafiador. Agora, como você citou e eu fiz a pergunta, agora eu repito. Por que tem aumentado tanto? Por que tem aumentado tanto o número de pessoas com essas realidades? Ou tem apenas aumentado o diagnóstico? Que elas sempre estiveram aí, estiveram aí nas escolas e não se tinha esse olhar. O que aumentou? A clareza sobre o assunto ou o número de pessoas com essas realidades diversas? Eu acredito que foi muita clareza mesmo, de ter descoberto essas pessoas, esse conhecimento que é maior. Os pais estão mais atentos quando percebem o nosso acesso à internet hoje, ele é ilimitado. Tudo que a gente precisa, a gente vai lá, pesquisa. Os pais estão super antenados mesmo. Às vezes percebem, meu filho está diferente nesse aspecto. Então, vou pesquisar, vou levar ele no médico, tem um conhecimento maior. Então, eu acredito que é muito voltado a essa parte da clareza. Mas quando você fala de internet, tem que ter cuidado, né? Muito cuidado. Eu falo que eu tenho muito medo desses doutores de internet aí, viu? É importante pesquisar sem nunca tirar um olhar de um bom profissional. Primeiramente, é olhar, assim, os aspectos iniciais ele vai conseguir encontrar. Sim. Às vezes são, no YouTube mesmo, são vários mestres mesmo falando do assunto. Uhum. Então, assim, ele vai ter uma base. E depois ele vai procurar um profissional que ele confie, que seja, né? Para chegar a um diagnóstico. Vai chegar a um diagnóstico preciso. Porque aí você pode ter as pistas, né? Já você tem as acaba pistas. tendo as pistas, alguma noção sobre aquilo, mas é importante procurar um bom profissional. E no caso do pai e da mãe que nos acompanham nesse momento, se eles começam a perceber, né, algum sinal
qual o bom profissional? Que área? Um psicólogo mesmo? O próprio pediatra vai auxiliar? Ou tem alguma área específica que eles podem estar procurando na medicina? Quando é voltado muito assim na área infantil, neuropsicólogos. Ele é muito voltado, né? Tanto na parte da infância como entender mesmo o que está acontecendo no cérebro desse aluno. Então seria o neuropsicólogo de início. E muitas vezes tem que fazer as terapias, né, com psicólogo também, voltada à parte comportamental, para entender o que realmente acontece com esse aluno. Muito bom. 7h42, deixa eu colocar essa participação ao vivo aqui. Quem está participando é o nosso ouvinte Newton Dias. Vamos ouvir juntos aqui. Não coloquei ainda antes. Vamos colocar aqui para ver o que o Newton está falando conosco nessa manhã. João, bom dia a você, bom dia a sua convidada, que no momento eu não lembro o nome. Eu gostaria de saber dela aí se no adulto é mais fácil descobrir o TDAH, tá? E parabéns pelo programa, cara. Tá muito bom, viu? Vale a pena levantar no sábado cedo para te ouvir. Ô Newton, prazer receber a sua participação, obrigado aí pelo carinho. E aí, é mais fácil identificar no adulto o TDAH? É mais fácil, porque ele vai ter uma clareza maior. Então ele vai no profissional, ele vai fazer quando ele vai fazer o diagnóstico, ele faz toda uma anamnese mesmo, um questionário. Então vai ficar mais fácil esse adulto observar desde a infância como que foi. Na minha infância eu era disperso, como que é? Agora como que eu sou agora? Então, assim, às vezes a criança nem sabe o que está acontecendo, então vai ser mais difícil levantar esse diagnóstico. E o adulto não, vai ter essa clareza maior. Então é mais fácil, sim, descobrir no adulto. É mais importante descobrir na criança, porém é mais fácil descobrir no adulto. Né? E ao descobrir, existem métodos, técnicas, algo que pode ser feito para melhorar, amenizar ou não? Sim. Existe algo? É voltado para a parte da psicologia, novamente a parte comportamental, para ver o que eu posso fazer diante disso. Então, muitas vezes, quando descobre, ele vai ficar mais atento. Então, ele mesmo vai se policiar, sinalizar. Olha, eu tô com falta de atenção. Tem métodos, um deles chama Pandora. Voltado, por exemplo, a pessoa tem muita dificuldade no estudo. O adulto está ali estudando, mas está pensando em diversas outras coisas. Então, o que é esse método? É estudar um pouco e deixar um pouquinho de descanso, fazer as anotações que ele está pensando tanto. Então, esse é um método. Então, percebe que ele vai conseguir, ele vai deslanchar de uma forma mais fácil, porque ele tem consciência. Agora, quando a gente não tem, parece ser normal. E também, em alguns casos, é preciso fazer uso da medicação. Ritalina, no caso. Ritalina. Interessante. Então, existe até uma facilidade maior de descobrir quando é o adulto já. E existe meios para amenizar, técnicas para lidar melhor com tudo isso. Sim. Muito interessante. Bom falar sobre isso. Adriano participando com a gente aqui. Bom dia, João. Sou fã dos seus programas. O que está preocupando a população são as linguagens e alguns livros que querem introduzir nas escolas. Obrigado. Será que é sobre esse assunto ou sobre realidades? Não sei. Não entendi. Desculpa, Adriano. Seria a questão das linguagens neutras, esses assuntos? Acredito que seria. Dos aspectos que estão sendo levados para a escola. Mas aí acho que já não tem a ver diretamente com o assunto, né? Aí já é uma questão mesmo daquilo que estão querendo colocar para as nossas crianças. Né? Uma questão que eu acho que ela envolve até foge mais da nossa alçada, né? O que nós estamos falando são dessas realidades que nós percebemos que é preciso uma clareza maior, um olhar mais cuidadoso. Mas a participação dele é sempre da gente refletir, né? Estar atento àquilo que está chegando para as nossas crianças. Eu acho que é uma preocupação que tem que ter. Às vezes, se há um investimento em coisas que não vão somar tanto, e nessa área que precisaria tanto um olhar, não há tanto cuidado assim. Né? Isso. Às vezes está investindo em outros aspectos que não são benéficos mesmo para os estudantes.
Não vai somar nada na vida de somar. ninguém. E ao invés de ter um cuidado maior com aspectos tão importantes como os que você apresentou para nós aqui nessa manhã. Tá certo, Adriano. Obrigado pela sua participação. Fica sempre essa reflexão, né? A gente tem sempre que estar atento a tudo isso. Olha, minha querida Gabriela, você nem viu o tempo passar. Já se foram praticamente... já se foram 40 minutos da nossa conversa. Nosso programa chegando ao finalzinho. Tem algo que você gostaria de acrescentar, de concluir para nós? Fique à vontade. Seria agradecer a participação, né, dos ouvintes, agradecer ao João Batista pelo convite. E vai acontecer de novo, pode ficar esperando. Que ótimo. Pode ficar tranquila. E colocar à disposição também, às vezes, né, professores que ouviram essa fala, estamos à disposição, a gente fica localizado ali no Zama Maciel, na sala 22, a gente está totalmente à disposição lá. E é isso, agradecer mesmo. Muito bom. Obrigado a você por ter aceitado o nosso convite, por ter participado conosco nessa manhã. Foi um prazer te receber aqui, tá bom? E as portas estão abertas quando tiver algum assunto que você achar que foi interessante para a gente partilhar com os nossos ouvintes, fala comigo. Tá bom. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado. Um bom dia. 7h48. Rapidinho eu volto com a sequência do programa. O canal Palavra de Esperança conta com o apoio das seguintes empresas: WSom, eventos em geral de som e luz. Telefone 34 99103 1431. Psicóloga Ana Lima Cruz, adulto, infantil e casais. 34 99164 2067. Xodó, restaurante e pizzaria. Siga-nos no Instagram, @xodó.lf. Ericel, reparo avançado. Telefone 34 3825 7808. Cristiano Transportes, cargas e encomendas para Patos de Minas, Guimarães, Patrocínio, Serra do Salitre, Brejo Bonito e Cruzeiro da Fortaleza. 34 99906-2521. Sua encomenda com rapidez e segurança. Papel, papelaria e presentes. 34 99665-4990. Avenida Afonso Queiroz, 1550, loja 3, no bairro Sebastião Amorim, em Patos de Minas. Providência Diesel, Avenida José Soares Machado, 641, bairro Planalto. Telefone 34 99114 9826. Angélica Viagens, 34 99207 2851. Vivência Contábil, 34 99716 4649. Já raiou o novo dia, chegou final de semana. Está chegando pra você com muita informação, testemunhos e histórias, amor e superação. Um programa diferente, luta e perseverança. Está no ar, seu café com esperança, yeah.